Você sempre teve curiosidade para saber como que a gente faz para as modelos, para as meninas que a gente sempre divulga, aparecerem em sites, jornais, revistas e nas notas que a gente sempre publica os prints nas nossas redes sociais? Então eu vou explicar para você como funciona todo esse processo agora mesmo. Se liga aí. É isso aí, nesse vídeo eu vou explicar para você como é o processo de divulgação das modelos que nós fazemos dentro da assessoria, do trabalho de assessoria, que na verdade eu tô chamando agora do trabalho de mentoria. Por quê? Porque eu não considero que seja um trabalho correto, uma forma legal de se fazer, você simplesmente fazer a divulgação. Existem muitas pessoas, muitos profissionais por aí que estão fazendo esse tipo de trabalho, vendendo divulgações pontuais para os modelos. E, na minha opinião, eu acho isso um erro muito grande. Por quê? Porque você até pode ter o seu perfil, as suas fotos, o seu material divulgado em alguns sites, jornais, revistas e tudo mais, uma ou outra vez, pontualmente, né, quando você compra essas divulgações. Porém, isso não é um trabalho de longo prazo, isso não é um trabalho que vai fazer você ter o resultado que você espera. Simplesmente vai ser para matar o seu ego e dizer: ah, eu tive a minha foto publicada lá no jornal, ah, eu saí no site tal. Mas não está sendo construído um trabalho por trás disso. Então, a maneira correta de fazer esse trabalho é você criar um plano de longo prazo para você fazer divulgações semanais ou quinzenais. Ou seja, a cada pelo menos 15 dias sair uma nova matéria, uma nova informação sobre você, suas fotos, e com isso, com o tempo de trabalho, você vai se tornando conhecida e você vai falando coisas relevantes. Isso talvez seja a coisa mais importante, porque essas pessoas que estão fazendo esses trabalhos pontuais por aí, eles não falam nada, eles simplesmente falam: fulana postou foto, tá participando do Musa do Brasileirão. Vou usar o exemplo nosso aqui como sempre, né? Então, a fulana Maria participa do Musa do Brasileirão. Tá, e daí? Qual é a importância, qual é a relevância dessa matéria? Qual é a relevância dessa informação, entendeu? Quem é a Maria? O que tem de mais ela tá participando do Musa do Brasileirão? Então esse tipo de coisa, apesar de novo eu repito, de ter pessoas fazendo isso, na minha opinião, isso é uma maneira muito errada e que tá destruindo o nosso mercado, e a forma correta de trabalho é a forma que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro passo que você tem que ter para fazer uma divulgação é que você tenha uma história, algo a se falar, algo relevante, algo importante a ser falado. Não adianta nada você falar bobeiras ou coisas que não importam para ninguém. Não que não possa ser feito, às vezes a gente não tem um conteúdo legal para divulgar e a gente precisa soltar alguma coisa que não tem muita relevância, mas o ideal é que você busque informações. Então eu vou usar como exemplo aqui a minha cliente de assessoria, a Mayra Borovic, que ela é musa do estado de São Paulo, e nós estamos seguindo uma linha de divulgação para ela na defesa do direito das mulheres e tudo mais. Então a gente já soltou várias matérias a respeito disso, e aí eu vou mostrar aqui a tela do meu computador para você ver aqui o trabalho que a gente está fazendo. Então, como funciona a divulgação? A partir do momento que você fecha um trabalho de divulgação e você vai fazer uma divulgação com a gente vai pensar essa linha de trabalho que a gente vai ter, criar todas as informações. Como é feito isso na prática? A gente tem um sistema que envia e-mails. Então a gente vai mandar ao mesmo tempo vários e-mails. Então eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, quando eu clico aqui nos enviados, ó, eu mandei o e-mail da Jaque, que foi musa do Bahia, então eu mandei isso ontem. Tá vendo? Eu mandei 1.731 e-mails. Então essa é a nossa base de contatos. Isso vai para todos os jornalistas que mostram interesse no assunto, e a gente vai incluindo isso na nossa base de contatos. E aí quando a gente envia, não são todos que abrem, tá vendo? Porque o assunto talvez não seja importante, não seja relevante. Então isso é um ponto. O que a gente vai mandar tem que ser relevante, tem que ser importante, tem que agradar a pessoa que vai receber. 1.733, 106 abriram, e depois a gente mandou de novo e 123 abriram, tá? Então, como faz? Isso vai enviado para um monte de gente, para todos esses e-mails ao mesmo tempo.
E se o assunto for relevante, se a informação for legal para a pessoa que está recebendo, ela vai abrir e vai publicar ou não. Então é por isso que as fotos precisam ser muito boas. Deixa eu voltar aqui para minha carinha. Então, as fotos precisam ser boas e a história que a gente está contando, o assunto que a gente está falando, precisa ser bom, para que esse assunto seja importante para a pessoa que recebe, para o jornalista lá na redação do jornal, da revista, que receba essa informação e ele queira publicar isso. O que está acontecendo, de novo, eu vou repetir, fazer esse paralelo, porque a gente está sofrendo bastante com isso. É que tem muitas pessoas por aí que estão fazendo esse trabalho, enviando essas notas sem critério nenhum. Simplesmente cobrando R$20 de cada cliente, de cada menina, e mandam essas notas para os sites, e aí o jornalista recebe, às vezes ele publica. Você desmerece o trabalho que está acontecendo, entendeu? Ele não deve ser um trabalho pontual, não deve ser feito só uma divulgação. Deve ser feito um trabalho de longo prazo para que o seu nome seja bem visto. Você precisa ter o seu nome bem visto. Voltando aqui para a tela do meu computador, eu vou mostrar aqui, eu vou soltar amanhã, ó, já está aqui pronta a matéria da Mayra. Então, olha só, eu coloquei aqui: Musa de São Paulo, Mayra Borovic revela onda de machismos e xenofobia na Europa. Modelo apontada como sósia da Anitta vem sofrendo ataques constantes nas redes sociais. E aí, aqui eu descrevo todo o texto dela, explicando o que está acontecendo, quem é ela, o que aconteceu e tudo mais. E aí, dentro desse material, eu vou colocar os prints da matéria onde ela recebeu os ataques e vou colocar algumas fotos de ilustração. Só que isso a gente está fazendo durante várias semanas, e aí a gente está construindo uma imagem da Mayra como a defensora dos direitos das mulheres e tudo mais. Então, esse é o trabalho que a gente faz dentro de uma mentoria e dentro de uma assessoria. Que antigamente a gente chamava de assessoria, eu estou evitando chamar de assessoria agora, porque assessoria é uma outra coisa, tá? Então eu estou fazendo um trabalho de mentoria, ensinando as minhas clientes em como elas devem se portar nas redes sociais, como fazer, e como bônus desse trabalho que a gente faz, a gente dá essa divulgação para os modelos, coloca dentro do pacote, né, inclui essa parte de divulgação. Então, o trabalho é feito dessa maneira. Literalmente, criamos um texto, pegamos as fotos e disparamos isso, enviamos isso para vários e-mails de jornalistas, de jornais, de sites, de rádios e tudo mais. E aí, se o assunto interessar, eles vão publicar ou eles vão convidar, que nem o caso da Mayra, por exemplo, teve uma TV do Nordeste que convidou ela para uma entrevista. Eles queriam fazer uma entrevista no programa e aí a gente agendou essa entrevista, tal, foi com base num envio desse que nós fizemos. Eles receberam lá, acharam a história interessante, falaram: quero conversar com a Mayra a respeito disso. Então é assim que se cria. O processo é esse que eu falei. A gente cria uma matéria, a gente anexa as fotos e envia um e-mail. Então a gente envia isso para a maior quantidade possível de e-mails. Isso vai repercutir ou não. E, de novo, eu vou dar o alerta para vocês: evitem esse tipo de trabalho de divulgação única, que simplesmente vai sair uma matéria sua pelo simples fato de que isso não adianta de nada. Você vai, às vezes, compor o seu ego de tive uma matéria divulgada ali, mas é uma coisa totalmente sem relevância, entendeu? Você precisa criar um contexto para que sua imagem seja bem vista pelos jornalistas, sua imagem seja construída de uma forma que vai gerar um bom resultado para você e não talvez um mau resultado depois, caso você queira continuar com esse trabalho. Então tome muito cuidado com o tipo de informação que você divulga sobre você mesma. Evite esse tipo de divulgação meio sem sal e sem açúcar, sabe? Sem nenhuma substância, sem nenhuma informação junto, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido como funciona. É um processo bem simples, simplesmente enviar um e-mail, é isso que nós fazemos. Porém, esse assunto precisa ser bem trabalhado, ele precisa ser bem discutido, ele precisa ser bem pensado, ele precisa ser bem direcionado num pensamento de longo prazo para que ele tenha o resultado que você deseja, que nós desejamos para as nossas clientes também. Beleza? Um grande beijo, valeu!